Olá, meus amigos leitores! Hoje nós temos um livro interessantíssimo. Imagina você ter um diálogo direto com o detentor do Nobel da Paz de 1984. Eita, é por isso que eu gosto dos livros, né? Porque você tem um assunto, você tem um conteúdo, você tem aprendizado da vida de uma pessoa que tem esse título inteiro. Imagina a hora que você pagaria para conversar com um cara desse, né? Ou a dificuldade que tem caso ele não cobrasse para você conseguir chegar perto de uma pessoa dessa. Inclusive ele, na época, era arcebispo da igreja anglicana na África e a sua filha, a sacerdotisa, escreveu o livro junto com ele. Esse livro trata de perdão e o título é Perdão, de Desmond Tutu. É um livro interessante, um livro rápido, bem curtinho, 237 páginas. Ele divide aqui em 3 partes, bem tranquilo de ler, em 10 capítulos, bem resumidinho, contando a história ali da vida dele e dos processos que ele aprendeu para ele poder escrever sobre isso. Inclusive, a filha dele tem artigo científico nessa área sobre perdão. Ele foi lançado em 2013, essa minha edição é bem recente, de 2022, pela editora Valentina. Um trabalho bem tranquilo, gostei bastante do jeito que ele organizou os capítulos. Até porque vem no finalzinho ali, ele coloca aquelas coisas que a gente gosta sempre, né? São assuntos extras e materiais ali que fazem a gente imergir ainda mais dentro de cada um dos conteúdos que ele colocou. Então ele coloca ali orações para que você possa reivindicar essa parte do perdão de cada área que ele vai tratar aqui. Ele coloca exercícios ou metodologias de como executar o que ele está colocando. Eu gosto disso nos livros, né? Não apenas ensinar, mas colocar você na prática de como executar aquilo que ele está ensinando. Então cada finalzinho de capítulo ele coloca algo extra ali de como executar isso, e como as notas de rodapé são bem pouquinho, a bibliografia também, ele bota lá no final uma única página. Ficou tranquilo, não tem problema. É menos, a gente gosta de dar nota de rodapé, mas não tem problema, dá para poder compreender bem tranquilo. A primeira parte ele vai falar sobre compreender o perdão, e ele vai dividir isso em 3 capítulos. Ele vai perguntar assim, por que a gente deve perdoar, né? E o primeiro ponto, ele vai falando que a pessoa que não perdoa, ela é solitária, porque ela não vai aprender ali a conviver em sociedade, ela não vai aprender como se relacionar com as pessoas. Quando você não perdoa, quando você não se perdoa e quando você não dá o ato de perdão para outra pessoa, você tem um problema de se relacionar com outras pessoas. E normalmente esse problema de relacionamento leva a pessoa ela a ser amargurada e ela a ser uma pessoa raivosa e irada. Eu vou indicar esse livro para vocês que nós já temos aqui no canal, vou deixar no card, que trata justamente de como você lidar com a ira. Então não vou devagar muito aqui sobre esse tipo de assunto, mas a ira é algo tranquilo de se lidar a partir do momento que você entende sobre o que ela está lidando. E esse livro aqui explica muito bem de Sêneca como fazer sobre isso. Ele vai falar que as pessoas ao seu redor, você tem uma maneira de lidar com eles quando você vai ter uma forma condicional para você gerar o perdão ou uma forma incondicional. Ou seja, existem 2 tipos de perdão. O perdão que você vai colocar ali uma compensação de perda. Ou seja, a pessoa chega para você e te pede perdão por algo que ela fez. Você fala assim, olha, eu te perdoo, mas você tem que se retratar publicamente pela minha ofensa. Ou você tem que me devolver aquilo que você subtraiu, no caso do furto. Ou você tem que deixar fazer com você o que você fez comigo, que é aquela tabelião, né? Olho por olho, dente por dente. Essa lei é uma lei bem estranha, né? Talvez na época ali faria sentido em Israel, onde você deveria dar para o outro aquilo que foi tomado de si. Então, por exemplo, se o cara, por uma casa qualquer, matou uma cabra sua, você tinha que dar uma cabra para ele. Pronto, é assim que funciona. Se o cara te matou um filho, você tinha que matar o filho dele. Mas imagina se a sociedade fosse moldada dessa forma, né? Não daria muito certo, e nós vamos falar sobre isso mais na frente, por que os valores morais de hoje modificaram a nossa forma de perdoar. Mas aqui no capítulo 1 ele está dizendo que nós temos 2 tipos, o condicional, que é aquele que você vai colocar uma compensação de perdas, e o incondicional. A maioria dos perdões eles são de forma incondicional, porque a gente não vai ter nem acesso à pessoa que nos ofendeu para que a gente possa solicitar perdão. Inclusive o perdão é algo que é para si, nós vamos falar sobre isso também, nós vamos destrinchar aqui a questão do perdão em todos os fatos. Mas o que ele quer dizer nessa parte 1, nesse primeiro capítulo da parte 1, é que todo mundo erra, todo mundo está estamos sujeitos a errar, e por isso nós devemos tratar de empatia. Então eu vou deixar no card para vocês uma frasezinha dele falando sobre isso. Por que de empatia? Porque quando a gente coloca no lugar do outro, quando a gente entende por que o outro fez aquilo, a gente consegue perdoar um pouco mais fácil. Eu sei que é um pouco difícil. Ele vai citar dezenas de histórias aqui que eu não vou nem citar, porque não o algoritmo do Google vai bloquear direto. Porque são histórias pesadas ali, envolvendo crianças, outras envolvendo agressão, outras envolvendo homicídio, e não dá pra gente citar aqui no YouTube, mas dá para entender que o perdão é algo incondicional quando é necessário incondicional, até porque o perdão é voltado para nós. Ele vai dizer que viver uma vida de perdão vai depender muito mais do nosso modo de escolha de como viver do que para o outro, porque o perdão ele é um alívio para o nosso coração. Esse alívio é algo que nós vamos dar de seguimento para algo que nós precisamos. Então, quando o outro nos ofende, se a gente o perdoa, mesmo que ele não tenha solicitado perdão, é um alívio para mim. Então, ele vai citar exemplos aqui, por exemplo, a história do pai dele, que a gente vai falar um pouco mais na frente, que magoou bastante, justamente porque ele era pequeno e as coisas que o pai dele fez. Quem nunca passou por um
quem nunca ouviu uma história de agressão paterna, né? E aí o dele foi bem exagerado. Então, para ele poder perdoar isso, foi muito difícil. Mas quando ele conseguiu, ele tira um alívio, um peso das costas dele. Nós vamos aprender aqui exatamente como executar esse tipo de perdão que ele está falando. No capítulo 2, ele vai falar o que não é o perdão. O perdão não é uma fraqueza, o perdão não é covardia e o perdão ele não é um sofrimento, porque você sofrer pelaquela perda ou você se sentir covarde pedindo perdão, você sentir uma fraqueza, vai fazer de todo esse tipo de pensamento seu um inibidor para que você solicite perdão. Então, você pensar que o perdão é força para que você se eleve, vai te fazer mais fácil. Se você pensar que é coragem porque você vai ter que enfrentar aquele problema que você passou, então vai fazer você enfrentar mais fácil. Se você pensar que ele justamente vai ser um alívio, então ele vai te transformar. Porque ele vai dizer aqui que justamente a dor que você passa e o sofrimento da perda que você teve do ato ocorrido contigo, ele vai causar uma evolução que você é. Ele vai causar uma transformação, tornando você uma pessoa melhor. Infelizmente, pela dor, mas se tornar uma pessoa melhor é sempre bem-vindo, mas só acontece com o perdão. No terceiro capítulo, ele vai citar sobre o quádruplo caminho, que é justamente a parte 2, mas aqui ele dá só uma introdução, então eu vou deixar a parte mais importante na parte 2, é onde ele vai dizer exatamente dessa lei da olho por olho e dente por dente. É uma lei que você já conhece, mas eu vou citar um exemplo. A minha filha estava querendo muito um presilha de cabelo. Aí ela comprou com o dinheiro dela, afinal de contas, como administrador financeiro, tem que ensinar os meus filhos a administrar, né? E uma coleguinha da escola quebrou. Mas quebrou de propósito, não foi algo sem querer. Minha filha ficou super chateada. E aí, alguns amigos ao redor falaram assim, sua filha tem que se defender, ensina ela a lutar, coloca ela na arte marcial para ela descer o cacete. Não, se o mundo fosse resolvido com todas as pessoas com seus problemas sendo resolvidos na ignorância, na porrada, imagina, as brigas de trânsito, a prova de bala, se o mundo fosse resolvido pela lei do mais forte, então nós voltaríamos para a caverna, então não pode. Eu falei para ela, olha, você vai lá na direção da escola, conversa com a diretora, vê se ela consegue resolver o que aconteceu. A menina pediu perdão para ela, disse que ela entendeu outra coisa e contou toda a história lá e ela ganhou uma presilha nova do papai, justamente para não ter agredido a menina, porque a gente não pode resolver as coisas na ignorância. Eu sei que dentro da gente fica um ódio ali, ó o ódio, dizendo, vai lá, mete porrada, chama a mãe, chama o pai. Só que a sociedade não funciona assim. Se alguém te agride, você vai lá para um boletim de ocorrência e você resolve o problema. A gente não pode resolver as coisas na ignorância. E as crianças têm que aprender como funciona o perdão e como funciona essa lei do olho por olho, dente por dente, que é algo ultrapassado. Hoje nós temos um meio jurídico e a moralidade, o caráter, justamente para a gente resolver esse tipo de transtorno. O empecilho e o impasse aqui é justamente perdoar. Então ela, como criança, conseguiu perdoar, conseguiu resolver o problema, deu a presilha que ela queria e agora já está uma amiguinha de novo. Afinal, a criança perdoa muito fácil. E é bonito ver essa questão do perdão. Aqui na parte 2 ele ainda vai falar que o perdão é algo que parte de si, porque o perdão, mesmo que o outro, vamos supor que nesse exemplo que eu citei, porque o exemplo dele que é bem pesado, vamos supor que esse exemplo aqui, a menina não fosse pedir perdão. Para ela perdoar a pessoa, primeiro ela tem que se perdoar, entender aquele sentimento que aconteceu com ela, para que ela possa abrir mão daquilo que está ferindo. Então o perdão, ele acaba sendo ali algo construído aos poucos. E nós vamos entrar na parte 2 justamente entendendo quais são esse quádruplo caminho para poder seguir ao perdão. Mas ele vai finalizar o capítulo 3, dizendo que pequenos perdões no dia a dia de toda a humanidade leva à paz mundial. Bonito, né? Achei bem legal essa parte aqui. Na parte 2, ele vai falar esse quádruplo, caminho dividido em 4 capítulos, onde quádruplo, um para cada capítulo, começando por contar a sua história. Quando você tem algo que te magoou, que te destruiu, que você precisa perdoar, ou que você precisa pedir perdão, você deve contar essa história. Contar essa história não é somente para si, é para você dividir o peso. Então você tem que escolher alguém para quem contar essa história. E aí nós temos 3 pontos. Nós podemos escolher uma pessoa que vai nos magoar ainda mais, porque não entende o problema que a gente passou. Então, dividir esse fardo tem que ser alguém que passou por aquilo que você teve, o mesmo sofrimento que você teve, alguém que vai sentir empatia, quer se colocar no seu lugar, entender o problema que você passou, e alguém que tem amor para poder dividir com você, para poder aconselhar ou falar uma coisa. E eu recomendo, sinceramente, um profissional. É muito bom de dividir os problemas com os amigos, mas infelizmente os amigos às vezes não estão prontos para agir de empatia, com amor, e muitas vezes não passou pelo mesmo sofrimento que você teve. Então, um profissional, um psicólogo, é alguém estudado e treinado
treinado para poder te ajudar nesse momento de dificuldade. Um outro contraponto dessa questão de dividir é quando você quer falar exatamente para a pessoa que te magoou. E aí a gente tem a questão da maturidade. Às vezes a outra pessoa não está preparada para pedir perdão, ou para perdoar, ou para qualquer situação, ao menos ouvir o que você tem a falar. Eu já passei por isso 1 milhão de vezes na minha vida, inclusive você. Alguma situação onde você se sentiu injustiçado e você tem que ir lá pedir perdão por algo que você não fez e a pessoa não está nem disposta a pedir, e ele passa por isso aqui justamente com o pai dele, onde ele foi para o pai, perdoar o pai, aguardando que o pai o perdoasse, ou simplesmente se abrisse, ou simplesmente mudasse, e o pai simplesmente continuou do jeito que era, porque o pai nem entender que ele estava causando mal, ele entendia, né? Isso é algo bem complexo. Então, essa questão de contar a história vai ser algo que você vai ter que escolher alguém para que você possa dividir ali e ajudar você nessa caminhada. O segundo passo do quadro para o caminho está no capítulo 5, onde ele vai dizer para você dar vazão à mágoa, aonde você vai entender aquela raiva, aquele sentimento que te machucou. E ele vai dizer aqui que justamente esse sentimento, essa mágoa, ela não vai mudar o passado. Não importa como você se sinta hoje, o fato já está ocorrido, o leite já foi derramado e não há nada que você possa fazer a não ser limpar, se convencer de que aquilo já aconteceu, né? E limpar. Essa aceitação do ocorrido é algo muito complexo e muito difícil de acontecer, porque você tem duas situações onde você vai dar vazão a essa mágoa, ou é na vingança, ou é justamente na aceitação. Esse livro aqui que eu já recomendei para vocês 1 milhão de vezes, é um livro que vai contar nessa parte de aceitação dos fatos. Eu deixo ele de referência porque é um exemplo bem sutil, onde o soldado está impecável, com a sua roupa brilhando, pronto para poder fazer ali o seu treinamento, e o seu superior viu que todos estavam impecáveis, ele teve que escolher alguém no dia para fazer um empanamento. Empanamento era o cara se jogar no mar e ele todo molhado rolar na areia e passar o dia de treinamento todo sujo de areia. Ele disse que aquilo assava, machucava, cortava enquanto ele estava fazendo os exercícios, e simplesmente é assim. É uma injustiça que ele tinha que passar, e todos passavam por aquela injustiça para entender que o mundo é assim. Injustiças você tem que aceitar, e no caso dele aqui, ele está dizendo para você perdoar, porque essas injustiças são algo que a vida traz, simplesmente foi injusto. Vamos entregar a misericórdia para que Deus resolva o nosso caso. O que nós podemos fazer é simplesmente limpar o leite derramado. O que nós podemos fazer é aceitar ou nos vingar. E a vingança nunca é um caminho bom, porque a gente volta lá para o termo do olho por olho, dente por dente. A terceira parte, que é o capítulo 6, que é o terceiro caminho, né, do quadro para o caminho, é conceder o perdão. Aqui ele vai fazer um contraponto entre a pessoa que está vitimada, e aí ela pode se colocar na posição de vítima e ficar sempre com o dodói. Ah, mas ele fez. Ah, mas ele deixou de fazer. Ah, mas eu sou a vítima. Quem nunca, né? Ou você se colocar na postura de herói. Você entender aquilo, digerir aquilo, perdoar o outro e simplesmente voltar para a sua vida no momento normal. E foi isso que ele fez com o pai dele. Quando ele consegue superar aquele desafio, quando ele consegue superar aquela dificuldade, ele é o herói, porque ele venceu o inimigo, que era justamente ele mesmo, que estava afligindo ele, que estava causando mal. Essa história que aconteceu com ele, a minha vida não foi tão profunda assim na questão de ter violência, mas eu passei por algo muito parecido. Nós temos na nossa sociedade um problema de família, problema de paternidade, e graças a Deus eu consegui perdoar coisas que meu pai, sei lá, fez ou não fez, mas na minha cabeça havia um pedido de perdão para ser feito e nunca ocorreu. Então eu tive que superar essa dificuldade em ser o herói da minha própria história e justamente dar o perdão para quem nem solicitou. Mas isso é tão gostoso, a gente se liberta, aquele peso que sai das nossas costas assim, ó, como um fardo, deixa a gente muito mais leve. Para quem assistiu o vídeo do Peregrino aí falando sobre isso, é muito interessante. Posso deixar no card para vocês, mas esse daqui do Peregrino, você libertar os seus fardos. Então essa parte ele vai dizer para você conceder o perdão para o outro. Mas essa parte é tão interessante, porque na última parte ele vai falar de que conceder o perdão é perdoar a si mesmo, e nós já vamos chegar lá, porque é importante essa parte de você conceder o perdão primeiro, você tem que entender a situação e se perdoar. Por isso que o quadro para o caminho vai ser você contar a história para outra pessoa, você dar vazão a essa mágoa, que é o sentimento ali de aceitação e de vingança, conceder o perdão, e vai fechar aqui com renovar esse relacionamento, ou simplesmente abrir mão dele. Então depois de todos esses passos, você decide, quer continuar convivendo com aquela pessoa, ou você quer simplesmente não quer andar mais com ela? Você perdoou, e perdoar, nós vamos aprender aqui no cristianismo puro e simples do C.S. Lewis, que é simplesmente você trazer a pessoa ao estado que ela estava antes, a colocação que ela ocupava antes na sua vida, no momento atual. Então, assim, ela te magoou e você perdoou, então você vai trazer ela no momento que ela estava. Só que você não tem amnésia, você não esquece aquilo que aconteceu. Já que isso acontece, que você não esquece, então você tem que ter uma prudência de lidar de novo com essa pessoa, inclusive decidir não se relacionar mais com ela. Ele decidiu se relacionar com o pai, eu também. Isso me fez muito bem.
porque mostra que a vida passa e a gente vai adquirindo maturidade com as pessoas que nos magoaram. Simplesmente o mundo dá voltas e todo mundo erra, como a gente falou no capítulo 1. Se eu tivesse no lugar dele, se eu tivesse vivido a vida dele, a experiência dele, a imaturidade na época que do ocorrido, eu também teria feito o mesmo erro. E é exatamente isso que a gente aprende. E quando a gente se coloca no lugar do outro, para mim esse é o melhor conceito de empatia, é viver toda a existência do outro e entender por que ele chegou naquela situação. Ele vai dizer aqui que ninguém nasce arrogante, ninguém nasce mal, ninguém nasce assassino, ninguém nasce estuprador, ninguém nasce nada disso. São as circunstâncias da vida que levam as pessoas a tomar aquela decisão ruim. E aquela decisão foi justamente algo que aconteceu de muito ruim naquela vida daquela pessoa. Se ela tivesse uma vida íntegra, boa, moral e correta, ela não teria tomado aquela decisão. Gravação amadora é assim, né? Você tá gravando, de repente o telefone toca, e mesmo no modo não perturba, o bicho tá te avisando que tá ligando. Eu não quero saber, depois eu ligo. Desculpe pra você que tá me ligando, viu? Vamos lá, na parte 3 ele vai dizer que todos devem ser perdoados, e ele vai dividir em 3 capítulos também. Onde a primeiro capítulo ele vai falar que todos precisam de perdão. E você vai entender que antes de você decidir perdoar o outro, você também precisa de perdão, dado que a gente acabou de entender que todos nós perdoamos, todos nós erramos, todos nós pecamos e nós necessitamos de sermos perdoados. É até bíblico, né? Isso, né? Ele vai dizer que nunca é tarde para você se retratar com outra pessoa, para você mudar o ato que você errou, e você tem que entender que se você não decidir não perdoar o outro, você também não é merecedor do perdão do ato que você cometeu, mas que você pode sim mudar os erros que você cometeu, mesmo que a outra pessoa não queira te ouvir ou falar com você, você pode tomar alguma medida ali, porque nunca é tarde para voltar atrás. E o primeiro passo disso é admitir que você errou. A nossa soberba está tão grande, a nossa sociedade está com o ego tão inflado que a gente mal admite que errou. É mais fácil colocar a culpa no vento, no outro, na magia, no tempo, no que você quiser, mas jamais admite que errou. Não pode. É tão simples você falar assim, me perdoa, eu errei. E quanto mais rápido você assumir, quanto mais rápido você se colocar no lugar empático, mais fácil vai ser de você resolver o seu problema, mais leve vai ficar para você resolver isso. Até porque ser perdoado é necessário que você perdoe. No capítulo 9 ele vai dizer que o perdão é necessário que você perdoe primeiro a si mesmo antes de perdoar o outro. E ele cita um artigo científico da doutora Brené Brown. Nós já deixamos esse livro aqui, vou deixar no card para vocês, tem a resenha dele, inclusive foi um dos livros pedidos do mês, né? Esse livro, inclusive, ele não cita aqui o livro em si, mas ele cita um artigo que também é citado aqui, onde ele vai falar sobre vergonha tóxica. Esse sentimento que a gente tem de perdão é algo que nos deixa vergonhoso, como agir com o outro, como mudar o outro. Então, essa forma que a gente se sente, esse sentimento, entender esse sentimento, é algo justamente que impede-nos de causar o perdão para o outro. É algo que nos prende, que nos retrai ali para poder perdoar. E isso faz com que a gente não nos perdoa. Então ele vai dizer aqui que quando você é generoso com o outro, mas você é duro consigo mesmo, é um sinal que você tem falta de perdão. Engraçado, né? Eu achei interessante porque quando existem muitas pessoas assim, eu já fui desse jeito, né? Onde eu sou rigoroso demais comigo, mas com o outro eu sou bem maleável. Quer dizer que eu não me perdoei. Existe alguma situação na minha vida que eu não perdoava. E com certeza era essa do meu pai, que graças a Deus eu consegui resolver. E agora estou muito mais leve, viu? Eu sou menos rigoroso comigo agora. Então por isso, se eu errar aqui, toca o barco, toca o joinha e vamos embora. No último capítulo ele vai dizer que o mundo inteiro precisa de perdão. E que cada um deve trilhar o seu caminho para que o mundo inteiro encontre esse lugar de perdão na sua vida. É um livro bem interessante. Eu gostei dessa questão do perdão. Eu gostei de como a capa colorida, assim, esse livro bonito aqui, vai trazer pra gente uma concepção completa. Parece um artigo científico mesmo, onde eles vão lidar ali de cada termo, de cada assunto ali, que vai nos fazer entender e compreender o nosso sentimento, o nosso estado atual, onde nós estamos, se nós devemos nos perdoar, perdoar o outro, ou devemos solicitar o perdão a qual nós precisamos. Fica super recomendado esse livro para vocês. É um livro que fez uma reflexão gostosa na minha vida e espero que cause na vida de vocês também. Afinal de contas, todos precisamos perdoar para sermos perdoados e de um mundo de paz e fazer um mundo melhor, né?